Shalom, graça e paz. Ei, é você que está aí, você que vai, louvado seja Deus, assistir este vídeo, né, com a palavra do Senhor, né? Palavra, louvado seja Deus, revelada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a minha vida e para a tua vida. E aqui nesta madrugada, né, ainda continuando, louvado seja Deus, neste devocional, né, aleluia, nesta aprendizagem, nessa busca, né, por mais de Deus. Eu quero deixar para ti nesta noite, para ti, para mim, lá em Filipenses capítulo 4, versículo de número 11 e 13. O apóstolo vai deixar ali uma palavra. Quem sabe você não está vivendo, né, um tempo de escassez, um tempo de dificuldade, um tempo, louvado seja Deus, de incertezas. E esta palavra, ela vem de encontro ao teu coração. Então Paulo ali, louvado seja Deus, em Filipenses 4, verso de número 11, 13, aleluia, ele vai dizer assim: digo isto por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aleluia, louvado seja Deus. Tanto eu sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já temos experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Então esta é a palavra do Senhor para a nossa vida nesta noite. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aleluia. Ou seja, Paulo estava preso, ele pesava sobre a sua cabeça, irmão, uma sentença de morte. Ele estava passando necessidade, talvez até fome, e ainda assim ele declara estar contente. Como isto é possível? Qual era o seu segredo? Como viver contente em toda e qualquer situação? Como nós podemos conseguir esse estado de espírito que Paulo estava passando? Então nós vamos analisar essas declarações, aleluia, e aprender, tirar lições, né, aprendizado dessa vivência de Paulo. Alguém que está nessas condições que eu citei para você. Primeiro, irmão, aprender a viver. A primeira lição que nós podemos tirar é que esse estado de espírito não vem por acaso. É o resultado de um longo aprendizado. Enquanto a maioria das pessoas, elas aprendem a se tornar fechadas, desconfiadas, entristecidas com as amarguras, com as experiências da vida, o apóstolo Paulo, com essas mesmas experiências comuns a todos nós, ele aprendeu o segredo de viver contente. Ele considerava cada experiência boa ou ruim uma excelente oportunidade para aprender a viver. Paulo era o quê? Ensinável. Louvado seja Deus. Será que é isso que nos falta? Uma atitude de aluno na vida? Uma atitude positiva diante das dificuldades, dos sofrimentos? Porque uma coisa é se aprender a viver. Eu aprendi, ele disse. Aleluia. Quem aprende, irmão, ele não nasceu sabendo, ele aprendeu. A vida lhe proporcionou isso. Aprender a viver. E não é aprender a viver de qualquer maneira, é viver contente. Aleluia. Louvado seja Deus. É a segunda lição que eu tiro. Aprender a viver e viver contente. Dando uma olhadinha mais profunda no texto bíblico, nós descobrimos que a palavra traduzida como contente nesses textos bíblicos é a palavra grega que fala de autarques ou autarates, que fala de onde vieram também as nossas palavras autarquia ou autocrata, ou seja,
Autarquia significa governo autônomo, né? Administração autônoma que procede sem interferência do poder central, autonomia. Autocrata significa, irmão, soberano, absoluto, independente. Ou seja, o que será que Paulo ele queria dizer ao usar esta palavra? Será que ele estava rindo à toa em meio às tempestades? Não, é claro que não, pois o sofrimento incomoda. O que o apóstolo Paulo ele estava dizendo, irmão, é que é possível conservar a serenidade, o controle da situação, ou seja, a autonomia independente dos problemas que estamos passando. É como se dissesse: eu aprendi a manter o controle. Aleluia, louvado seja Deus. Esta é a segunda lição que nós podemos tirar deste texto bíblico. E quanto a nós aprendemos isso, irmão, porque o que eu vejo hoje são as pessoas desesperadas por causa das situações, por causa de coisas. E a terceira lição que, quando eu analiso o texto, é: eu aprendi a viver contente. Aí ele vai dizer: em toda e qualquer situação. Não é em alguma, é tudo qualquer. Então a terceira lição que nós podemos tirar desse texto é esta: é preciso aprender a manter a serenidade em toda e qualquer situação. Na hora da humilhação, ou na hora da exaltação, na hora da fartura, ou na hora da fome, na hora da abundância, na hora da escassez. A maioria de nós, irmão, não sabe administrar nenhuma situação e nem outra. Infelizmente. Quando nós estamos por baixo, xingamos, reclamamos, sofremos, enchemos o coração de ódio e mágoa. Estamos por cima, irmão, aí nós esbanjamos, né? Humilhamos quem está por perto ou quem está por baixo. Então, muitos não são honrados por Deus porque não teriam o mínimo controle numa situação de fartura ou em abundância. Isso aplica-se a mim e a vocês, aplica-se a nós. Mas a quarta lição que eu aprendo nesse texto que nós lemos, e que ele diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. Provavelmente, bom, você já tenha ouvido este verso. As interpretações mais comuns são: tudo posso ter, tudo posso fazer, tudo posso adquirir, tudo posso conquistar, tudo posso prosperar naquele que me fortalece. Bem, não é nada disso. O que o apóstolo disse foi: eu tudo posso administrar. Autarques. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele aprendeu porque Cristo o fortalecia. A viver contente porque Cristo o fortalecia. Em todas e qualquer situação porque Cristo o fortalecia. Em nenhum momento o apóstolo ele pretendeu nos ensinar alguma nova filosofia de vida ou uma oração mágica que forçasse as janelas do céu, né, a se abrir sobre nós. Ele tão somente estava relatando que chegou à maturidade da fé, que lhe dava o controle da situação. Se fosse ela qual fosse, porque Jesus Cristo o fortalecia. Para mim concluir para você nesta noite, o cristão, como qualquer outro ser humano, queridos, você preste atenção nesta noite. O cristão, como qualquer outro ser humano, ele passa por diversas experiências na vida. Da fome, a fartura, da humilhação, a honra, da escassez, da abundância. Mas é possível aprender a manter a serenidade em qualquer situação. No entanto, deixa eu te explicar uma coisa nessa noite. A plenitude deste aprendizado, ele só é possível para aquele que buscam força em Jesus Cristo. Somente aqueles que estão ligados em Cristo e dispostos a aprender, eles poderão um dia repetir com honestidade as palavras do apóstolo: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aleluia. É isso que o apóstolo estava nos ensinando. Então, nesse dia, seja qual for a tua situação, que você esteja alicerçado em Cristo, que você continue crendo, confiando,
que o Senhor te fortalecerá, que o Senhor é a tua fortaleza, teu escudo, é socorro bem presente neste momento difícil que você está passando. Deus é contigo, amado. Deus é contigo, amado. Aleluia. O nosso Deus, a Bíblia diz que Ele é Deus de provisão. Aleluia. Se preciso for Deus plantar um pé de zimbro lá no deserto, para que você não sofra com calor, Deus enviará, aleluia, o socorro ao teu respeito. Deus te abençoe. Fica com as palavras do Senhor guardadas no teu coração, para que Deus venha mudar a tua sorte e você venha aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, Ele te abençoe nesta madrugada, em nome de Jesus.